jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima na área, para mais uma aula de ciências com vocês. Galerinha, o que nós trabalhamos aí na aula passada? Vamos fazer aquele breve resumo? Bom, nós estávamos falando de gravidade, certo? Nós vimos que a gravidade aí, ela está presente, ok? E nós vimos que a gravidade, ela é uma interação de campo, é uma força de campo, certo? E interage aí com objetos com massa. E nós falamos da lei da gravitação universal de Newton. Então, Newton, em seus estudos, ele percebeu que a atração gravitacional entre planetas, por exemplo, ou entre o Sol e a Terra, ou entre o Sol e os planetas, Terra e Lua, enfim, corpos com massas maiores, essa relação é dada pelo produto das massas, ou seja, eu multiplico a massa do corpo maior e a massa do corpo menor, e também multiplico pela constante gravitacional, que é um valor constante, certo? E vamos dividir isso daí pelo quadrado da distância. Ou seja, a força de interação entre os planetas é diretamente proporcional às massas, fica na parte do numerador, e inversamente proporcional à distância, fica na parte do denominador. O que nós podemos dizer com isso? Ou seja, nós vimos até no simulador, quanto maior a massa, maior a força de interação. Quanto maior a distância, menor a força de interação. Ou seja, quanto mais afastado, menor a força. Quanto mais próximos, maior essa força. E essa força, pessoal, lá da lei da gravitação universal, ela é a nível de planetas, certo? E aqui na Terra, nós vimos até um exemplo lá na terceira lei de Newton, quando uma maçã cai da árvore, por exemplo, ela é atraída para o centro da Terra. E ela cai mediante a uma aceleração constante, que a gente chama de aceleração da gravidade. E nós vimos que o campo gravitacional da Terra também vai interagir com corpos com massa. E nós vamos falar, pessoal, disso hoje. Vamos falar da força-peso. Então, o que vem ser a força-peso? Ela vem ser uma força de interação dos objetos com massa e com o centro da Terra. Vamos lá então, pessoal, olha só. Lá ali no nosso slide, vamos relacionar aqui, ó, gravidade e peso. E vamos lembrar o seguinte, a massa é a medida da quantidade de matéria de um corpo. Então, quando você sobe lá na balança da farmácia, ela está dando o quê? A quantidade de matéria. Ah, eu tenho lá 50 quilogramas, 60 quilogramas, 70, 80, 90 quilogramas. Isso, pessoal, é a sua massa. E nós vimos que a massa é uma grandeza o quê? Escalar. Ou seja, você não precisa dizer a direção e o sentido da sua massa para você falar que tem uma massa de 70 quilogramas, por exemplo, ok? E essa medida não depende da localização do corpo. O que isso quer falar, pessoal? Olha só, se liga aqui. Se você tem uma massa de 70 quilogramas aqui na Terra, se você for viajar para qualquer outro planeta, você vai continuar com a massa de 70 quilogramas, ok? Então, vamos aqui lembrar uma coisa. Professora, quando eu estou lá na balança da farmácia, eu nunca vou dizer assim, olha, eu estou maçando 70 quilogramas. Alguém já ouviu isso, pessoal? Não, né? Fica até estranho. O que a pessoa fala? Eu estou pesando 70 quilogramas. Mas este pesando vem de peso. E peso na física, pessoal, é uma força. Ela é dada em newtons. Professor, então, o que é a diferença entre a massa e o peso? A massa, como foi falado ali, pessoal, é a quantidade de matéria do corpo. Ela é independente da localização. Isso quer dizer que se eu estiver aqui na Terra, eu vou ter 70 quilogramas. Se eu estiver lá em Marte, por exemplo, se eu pudesse ir, né? Eu também teria 70 quilogramas. Se eu fosse para Vênus ou para qualquer outro planeta, eu continuaria com 70 quilogramas. E o peso? O peso, pessoal, é justamente a minha massa vezes a aceleração da gravidade do planeta. Então, por exemplo, se aqui na Terra qualquer corpo com massa
cai mediante a uma aceleração, e essa aceleração a gente chama de aceleração da gravidade, que ela tem ali aproximadamente 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado, o meu peso vai ser 1. Se eu for para a Lua, o meu peso vai ser outro, porque vai ser a minha massa vezes a aceleração da gravidade da Lua. Se você for para Júpiter, vai ser outro peso. Por quê? Eu vou pegar a minha massa e multiplicar pela aceleração da gravidade. Pessoal, então vamos lá, vamos ver se nós entendemos. Quer dizer que a massa é independente da localização. Ela é a mesma em todos os lugares, exatamente. E o peso depende da aceleração da gravidade. E é justamente, pessoal, o peso, ele depende da localização. O seu peso aqui na Terra é um, o seu peso em Marte é outro, o seu peso na Lua é outro. Entenderam isso? Pegaram? Então, quando a gente fala assim uma linguagem popular, que eu estou pesando 70 quilogramas, é só uma linguagem popular. Na verdade, você está amassando 70 quilogramas, mas ninguém fala amassando, né, pessoal? A gente fala pesando. Mas vamos lá, o peso depende da massa e da aceleração da gravidade, ou seja, depende da localização. A massa não depende da localização. Entendido isso? Fechado? Então se liga ali, pessoal, vamos continuar com a nossa leitura. Olha só. Então tá ali, a massa, como eu falei para vocês, não depende da localização, ou seja, esteja na Terra, em Marte ou em qualquer outro lugar do universo, a sua massa vai continuar sendo a mesma, tá? Então a massa de um corpo será sempre a mesma. Entendido, pessoal? Então vamos aqui lembrar o seguinte, olha só, deixa eu pegar minha canetinha mágica. Então aqui, ó, massa é a mesma, ok? É a mesma e não depende da localização. O peso, vamos chamar de P maiúsculo, tá? Ele depende do valor de, como eu falei para vocês, do valor de G, pessoal. O que vem ser o nosso G? É a nossa aceleração da gravidade. Entendido isso? É a nossa aceleração da gravidade. Ou seja, o A vai ser igual ao G quando eu estou falando de peso. Entendido isso? E aqui, pessoal, olha só, então tá aqui a nossa leitura. O peso de um corpo, como eu falei para vocês, deixa eu apagar aqui, o peso de um corpo, porém, depende da sua posição, da sua massa e também da posição do corpo que o atrai, ok? Então, o peso aqui também depende da posição, da massa, claro, e também da massa e da sua posição, ok? Só para a gente frisar bem aqui do corpo que o atrai, tá bom? Então, aqui, pessoal, olha só, vamos ver, o peso, como eu falei para vocês, ele é a interação do objeto com massa, certo? No campo gravitacional. E este corpo, por exemplo, quando ele está em queda livre, ou seja, que é um movimento na vertical, ele vai te chamar de peso, eu vou ter um peso. Então, vamos ver as unidades no SI. Já que peso é uma força, nós vimos que força, deixa eu pegar a canetinha aqui, nós vimos que a força é dada o quê? Em Newton. A força é dada em Newton, ou seja, representado por N maiúsculo. Então, já que o peso ele é uma força, a unidade do peso também é o Newton, tá, pessoal? Então, a massa continua sendo o quilograma aqui, ó, quilograma no SI, e como o peso ele é uma força, é dada em Newton. Entendido isso? E aqui vamos relacionar, quem lembra da segunda lei? Vamos lá, pessoal, quem lembra da segunda lei? O que me fala a segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica? A força resultante, ou seja, a força, o somatório das forças que agem num corpo é igual à sua massa multiplicada pela sua aceleração, certo? Então, se eu for fazer o somatório de todas as forças que estão agindo no corpo, eu vou ter que pegar essa força, eu vou igualar com a massa e com a aceleração, ok? Nós podemos fazer uma analogia disso com o peso. O peso, ele também é uma força. Ele depende o quê? Da massa e depende da
valor da aceleração. Então, vamos ver como é que fica a nossa analogia? Se liga lá, olha só. Então, ali, nós vamos ter aqui, ó, o peso vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. E vamos aqui, olha só, relacionar com a nossa segunda lei. F é a força, nós sabemos que força ela é vetorial, ela tem intensidade, ela tem direção e ela tem sentido. Então, peso também é uma força, é uma grandeza vetorial, tá, pessoal? Olha só, depende aqui de sua massa e o nosso, nesse caso aqui, a nossa aceleração é justamente a aceleração da gravidade. Então, o A, ele é igual ao G. Entendido isso? O A é igual a G. Professora, quando é que o A é igual a G? Quando o corpo, pessoal, está nessa trajetória. Está aqui um corpo, vou desenhar a bolinha, que é mais fácil, né? E ele vai estar, por exemplo, ó, nessa direção aqui. Então, imagine que você está no terceiro andar de um prédio e você solta uma bolinha de isopor. Essa bolinha aqui, ela vai cair em queda livre até atingir o nosso solo aqui. Está aqui o nosso solo, ok? O que vai acontecer? Como ela está na vertical, pessoal, ela é atraída aqui para o centro da Terra por causa justamente da gravidade. Então, eu vou ter aqui, ó, a nossa força de interação. Deixa eu pegar aqui. Está aqui, ó, o peso. E lá na terceira lei de Newton, nós vamos ter aqui, ó, a reação, certo? E esse peso o quê? Ele é massa, ou seja, a massa desse objeto aqui, vezes o valor da aceleração da gravidade. Como estamos aqui, ó, no planeta Terra, este corpo vai cair com uma aceleração igual a G. Quanto é que vale G? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, na vertical, eu tenho uma aceleração constante. Essa aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Entendido isso, então, olha só, esse valor de G aqui é quando justamente eu tenho, olha só, essa minha trajetória aqui na vertical. Então, o que eu posso falar, pessoal? Que todo corpo é atraído para o centro da Terra com este valor de aceleração. Então, está aqui a ação, atraída aqui para o centro, e está aqui a reação, ó. Entendido? Fechou? Então, está aqui, pessoal, ó, peso, mg. Peso é igual a mg. Então, esse é o seu peso. E o que sai lá na balança da farmácia, que você fala pesando, na verdade, é a sua massa corporal. Entendido isso? Fechou? Então, tá ali, ó, o valor de A, como eu coloquei para vocês, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aqui, olha só, vamos fazer essa leitura. Deixa eu só apagar aqui os meus rabiscos. Vamos apagar aqui a terra aqui. Pronto, olha aí, ó. Deixa eu deixar tudo limpinho. Então, pessoal, se liga aqui. O valor da aceleração da gravidade, G, em um ponto da superfície de um corpo celeste depende da massa desse corpo e da distância do ponto ao centro do corpo celeste, ok? Então, tá aqui, ó. Na Terra esse valor tem 9,8 metros por segundo ao quadrado e esse valor vai depender da superfície de um corpo celeste. Então, aqui na Terra tem um valor, lá na Lua tem outro valor, lá em Marte tem outro valor, lá em Júpiter tem outro valor e assim vai, tá, pessoal? Então, toda vez que você mudar, olha só, esse valorzinho de G aqui, você vai estar mudando este valor de P. Então, vamos ver o seguinte aqui. Você pode ver que o peso é a massa vezes a gravidade. Tem denominador? Não, né, gente? Então, eu posso falar que o peso ele é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à gravidade. Vamos lá fazer uma brincadeira, então significa o seguinte, se a gravidade aumenta, ou seja, for para um planeta com a gravidade maior, o peso também vai ser maior, né? Eu vou colocar um desenho lá da minha época. Quem assistiu Dragon Ball Z sabe do que eu estou falando. Quando o Goku ele vai para um planeta, gente, com gravidade maior, ele quase não consegue se movimentar, né? Porque ele aumentou o peso, ok? E aqui também, pessoal, olha só, se você vai para um planeta com a gravidade menor, o seu peso diminui.
Ou seja, o peso, o valor dele é diretamente proporcional ao valor da gravidade. Entendido isso, galerinha? Fechou? Então, diretamente proporcional, aumentou o valor de G, aumentou o valor de P. Diminuiu o valor de G, diminuiu o valor de P. Entendido? Fechou? Vamos ver um exemplozinho aqui. Olha só. Exemplo, se a minha massa corporal é de 65 quilogramas, qual é o meu peso? Quando a gente pergunta isso aqui, gente, qual é o meu peso? O que você tem que perguntar da pessoa? O seu peso em que local? Então, aqui nós temos dois locais, na Terra e na Lua. Por que temos dois locais? O peso vai ser diferente, pessoal? O peso vai ser diferente? Vamos pensar? O peso vai ser diferente, porque o peso vai depender da massa e da aceleração daquele corpo celeste, certo? O que vai ser igual tanto na Terra quanto na Lua? É a minha massa, porque a minha massa, que é a medida da quantidade de matéria, é independente da localização. Então, na Terra, na Lua, a massa vai ser a mesma. O que vai ser diferente? O peso, porque nós vimos que o peso depende da massa e depende do valor da gravidade. Então, vamos calcular ali quanto é que seria? Vamos lá, olha só. Então, para a gente poder calcular, se liga lá no slide para a gente fazer o cálculo, olha só. Então, aqui, vamos ver o que eu preciso para calcular o peso. Lembrando, isso aqui é o quê? A massa. Então, a massa é 65 quilogramas. A massa na Terra, gente, continua sendo a mesma. A massa na Terra é 65 quilogramas. A massa na Lua também continua sendo 65 quilogramas. O que vai ser diferente? O peso, exatamente. O peso na Terra depende do que, pessoal? Da massa na Terra vezes o valor da gravidade na Terra. Que nesse caso aqui, ó, o valor da gravidade na Terra, nós vamos usar aproximadamente quanto? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui na Lua, pessoal, o peso na Lua vai depender do quê? Da massa na Lua vezes o valor da gravidade na Lua. Sendo que a massa é igual, certo? A nossa massa é M. O que nós vamos fazer para achar o valor do peso? Exatamente, é só multiplicar a massa vezes a gravidade e fazer esses dois cálculozinhos aqui. Vamos ver como é que fica? Se liga aqui, olha só, deixa eu trocar a cor da canetinha. Então, aqui, ó, o peso na Terra vai ser quanto? Quanto é que vale a massa? A massa vale 65 quilogramas. Vezes quanto aqui? Quanto é que vale o valor de G? 10. Então, aqui, olha só. 1 vezes 65, 65. Vamos colocar o zero que sobrou. 650, pessoal. Vamos lembrar o seguinte, o peso, ele é o quê? O peso, ele é uma força, certo? Toda força é dada em newtons. Então, nesse caso aqui, eu vou ter quanto? 650 newtons de peso na Terra. Vamos ver como é que fica isso na Lua? Vamos lá, olha só. Então, eu vou ter aqui, ó, peso na Lua. Ele é justamente o valor da massa. Vamos ver aqui, ó, 65. Vezes quanto, pessoal, de valor de G? 1,7. Então, aqui, olha só para a gente lembrar. Ó, só para a gente lembrar aqui, vou até colocar de verdinho, ó. Esse aqui é o valor da gravidade na Lua, certo? Então, aqui, olha só, a gente vai multiplicar, ok? Opa, vai ficar de verde mesmo. Não, eu quero azul, porque eu gosto de azul. Pronto. Então, aqui, pessoal, olha só, eu vou ter 65 vezes 1,7, isso vai me dar 110,5, qual é a unidade? Newton. Pronto, galerinha, olha só, peso na Terra, peso na Lua. Como a gravidade na Lua é menor, o peso vai ser o quê? Menor. E aqui, pessoal, olha só,
Para fechar, vamos ver outro exemplo? A nova corrida espacial do momento é para o planeta Marte. Sabendo que a gravidade do planeta vermelho é aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado, determine, olha o que ele está pedindo aqui, a massa corporal de um astronauta que pesa 800 newton aqui na Terra. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, o valor da aceleração. Opa, professora, você riscou demais. O valor aqui, olha só, da aceleração na Lua, no caso em Marte, né? Opa, Marte, é 3,7 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber, gente, a massa em Marte. Professora, você falou que a massa, tanto em Marte quanto na Terra, ela é o quê? Igual, ela é igual, gente. A massa, tanto em Marte quanto na Terra, ela é o quê? Igual. Então, aqui, olha só, eu não tenho o peso dele em Marte, eu não tenho a massa dele em Marte, mas eu tenho o peso dele na Terra, tá? Quanto aqui, ó? 800 newton na Terra. Ah, então se eu pegar aqui, pessoal, olha só, peso na Terra é igual a massa, certo? Na Terra, vezes o valor de G na Terra, ok? Eu sei aqui, olha só, que o peso na Terra aqui vale quanto? 800. A massa na Terra não tenho, mas eu sei o valor de quanto? De G. Eu sei o valor de G, que vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, aqui você simplifica. 1 vezes MM, a massa na Terra vale quanto? 80 quilogramas. Pessoal, a massa na Terra é igual a massa em qualquer outro lugar. Então, a massa em Marte também vale quanto? Também vale 80 quilogramas, certo? Então, a massa em Marte aí também vale 80 quilogramas. Professora, tem outra forma de fazer? Tem, pessoal, olha só. Outra forma de fazer é partindo do princípio que a massa é o quê? Igual. Então, a massa na Terra é justamente o peso na Terra, certo? Dividido aqui pela gravidade na Terra. Olha só, a massa em Marte é o peso em Marte dividido pela gravidade em Marte, tá? Eu poderia, por exemplo, igualar isso daqui, mas seria uma equação mais complexa. Então, olha só, nós podemos fazer por aqui. Se eu tenho o peso dele na Terra, vale 800, você achando a massa dele na Terra, você vai ter a massa em qualquer outro lugar. Professor, o que seria diferente em Marte? O peso em Marte, gente. Se eu quisesse achar o peso em Marte, eu pegaria esse 80 quilogramas que nós achamos aqui e multiplicaria por 3,7. Agora sim, o peso dele em Marte é que seria diferente, porque eu teria, no caso aí, 80 vezes 3,7, eu teria 296 newton. Entendido isso, pessoal? Fechou? Se tu tem o peso na Terra, tu tem a massa em qualquer lugar. É só você fazer a divisão. Se eu quisesse o peso em outro lugar, você pega a massa e só multiplica pelo valor de G. Entendido isso? Fechou? Galerinha, fica comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!